Salve, salve! Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre os estados pós-morte. Nos dois primeiros vídeos dessa série, a gente tratou das perguntas de número 1 a 6, né, da carta número 68 na ordem cronológica, a carta dos mestres de sabedoria para a Pessinet, né, a carta dos Mahatmas para a Pessinet, né. Então agora a gente vai continuar a partir do ponto 7 da carta, né, a pergunta número 7. Então, nessa pergunta, o Sinnett diz o seguinte: o período de gestação entre a morte e o Dewatchen até agora foi concebido por mim em todos os eventos como sendo muito longo. Agora é dito que ele pode ser em alguns casos apenas de alguns dias e em nenhum caso, fica implícito, mais do que poucos anos. Isso parece ter sido afirmado claramente, mas eu pergunto se pode ser confirmado explicitamente porque é um ponto no qual muito depende. Então, basicamente, essa pergunta do Sinnett se refere ao período de gestação. Recapitulando lá, após o desencarne, né, o percebedor vai para o Kamaloka. Do Kamaloka, ele entra num estado de gestação. E do estado de gestação, ele renasce no Dewatchen. A expressão Kamaloka significa reino do desejo. Vamos revisar isso daí também rapidinho, né? Na nomenclatura budista, da cosmologia budista, os planos de existência são divididos em 3 grandes reinos. Kamaloka, reino do desejo, Rupaloka, o reino da forma sutil, e Arupaloka, o reino da não forma. Na perspectiva oculta, o Kamaloka, todos esses 3 lokas se referem aos planos, né? Aos planos da existência, são subdivididos em ocultismo em outros planos, mas o Kamaloka se refere ao nível do astral imediatamente superior ao nível físico, então o nível do astral mais próximo do nível físico. E às vezes, essas expressões se referem a estados, muito mais do que planos necessariamente, especificamente demarcados, tá? Ok, então, a pergunta se refere ao período de gestação, certo? O que o mestre responde? Outro belo exemplo da desordem habitual no qual a mobília mental de HPB é mantida. Ela fala de bardo e nem mesmo diz a seus leitores o que isso significa. Sua sala de escrever, a confusão de sua sala de escrever é 10 vezes mais confusa. Assim, na mente dela estão amontoadas ideias em pilhas em tal caos que quando ela quer expressá-las, a cauda sai antes da cabeça. Bardo não tem nada a ver com a duração de tempo no caso ao qual você está se referindo. Então o mestre explica que bardo não se refere ao período de gestação especificamente. Ele diz: bardo é o período entre a morte e o renascimento e pode durar de alguns poucos anos até um kalpa. Então, no budismo tibetano, né, bardo significa qualquer período entre 2 pontos. E geralmente ele se refere ao período entre a morte e o renascimento. Mas ele pode se referir também a outros períodos transicionais, porque bardo também pode ser traduzido como transição, né? Mas geralmente o bardo se refere ao momento entre a morte e o renascimento, que é o que o mestre está explicando inclusive aqui, e aí ele adiciona que isso pode durar de alguns anos a um kalpa. E aí fica claro aqui que ele está se referindo a diferentes condições, né? Porque um kalpa é uma medida de tempo muito grande, de mais de 4 bilhões de anos. Né? Em linguagem teosófica, às vezes, kalpa é usado para se referir ao período de uma cadeia planetária, ou seja, 7 rondas, né? E na métrica de tempo hindu, um kalpa é composto de 1000 yugas, né? 1000 eras. E é também chamado um dia de Brahma, então um tempo bastante longo. Então, o mestre claramente está se referindo que aqui há diferentes condições, né? Há diferentes tipos de situações, né? Em que um bardo pode durar tanto tempo assim, inclusive. Aí ele diz, ele é dividido em 3 subperíodos. Então o bardo se divide em 3 subperíodos. 1. Quando o ego, livre de seu envoltório mortal, entra no Kamaloka. Aquele primeiro momento, que é a morada dos elementares. 2. Quando ele entra no estado de gestação. E 3. Quando ele renasce no Rupaloka do Dewatchen. Então o Rupaloka do Dewatchen, né, os níveis do Dewatchen de forma sutil. Né?
Então, ok, o Bardo se divide nesses 3 momentos. Aí o mestre diz, o subperíodo 1, ou seja, quando ele entra, o ego, né, o percebedor entra no Kamaloka, pode durar de alguns minutos até um número de anos. A frase uns poucos anos se tornando então um pouco confusa e completamente sem valor, sem uma explicação mais completa. Por quê? Porque esse estado no Kamaloka, ele pode durar mais tempo em condições específicas, que são aquelas condições, né, da morte prematura e que na carta mais para frente vai ser tratado com mais detalhe. O subperíodo 2 é muito longo, o subperíodo 2 da gestação. Como você diz, às vezes mais longo mesmo do que você pode imaginar, ainda assim proporcional à estamina espiritual do ego. Ok? Subperíodo 3 dura em proporção ao bom karma, depois do qual a mônada, de novo, reencarna. Então, a gente tem aqui os 3, né, períodos que a gente pode subdividir, né, esse estado pós-morte, de maneira geral. A gente não está considerando aqui as exceções, como, né, adeptos, enfim. Então, em geral, a gente tem esses 3 pontos. O percebedor entra no Kamaloka, entra no período de gestação, e depois ele passa para o Dewatchen. Ok. O mestre continua dizendo. O Agama Sutra diz, abre aspas, em todos esses Rupa Lokas, os Devas, espíritos, são igualmente sujeitos a nascimento, decadência, velhice e morte. Aí o mestre explica, fecha aspas aqui, o mestre explica, significando apenas que um ego nasce ali e então começa a se dissipar e finalmente morre, entre aspas. Isto é, ele cai naquela condição inconsciente que precede o renascimento. E termina o sloka com essas palavras, abre aspas de novo, né, citando o verso do Agama Sutra, como os devas emergem daqueles céus, à medida que os devas emergem daqueles céus, eles entram no mundo inferior de novo. Fecha aspas. Aí o mestre explica, isto é, eles deixam o mundo de bem-aventurança para renascer no mundo das causas. Então a gente pode visualizar perfeitamente uma roda, realmente, né? O ponto mais inferior dessa roda representando a vida encarnada, de curta duração, né, porque ela está aqui nessa ponta inferior, e o caminho que o percebedor faz ao longo dos diferentes estados, que nós consideramos como sendo de morte, mas é a continuação da vida, né, o ciclo da vida, e que vão perpassando esses outros estados, e que ocupam a maior parte do tempo da jornada realmente do percebedor. Né? Se você imaginar isso como uma roda, você vai perceber então que tem esse ponto inferior aqui, que é o ponto da vida física. O percebedor passa, então, pelo Kamaloka, passa por esse estado de gestação, entra no Dewatchen e o Dewatchen cumpre o seu arco. O seu arco vai ter o seu ápice e o seu ponto de declínio, né? Assim como o percebedor entra nesse arco ascendente num período de inconsciência, lembra que a gente viu lá, normalmente, né? Normalmente para seres humanos comuns, a morte vem com um mergulho numa inconsciência, né? Num estado de inconsciência, um apagamento ali, para então o percebedor acordar ou no Kamaloka ou no Dewatchen diretamente, dependendo do caso. Da mesma maneira, ao final do Dewatchen, o percebedor cai numa espécie de estado de inconsciência para então, né, renascer. A pergunta 8 do Sinet diz assim, 8 e 9 porque elas são conjuntas. Naquele caso, e considerando que o Dewatchen não é apenas uma herança exclusiva de adeptos e pessoas quase tão elevadas quanto, há uma condição de existência equivalente ao céu realmente acontecendo, da qual a vida da Terra pode ser observada por um número imenso daqueles que se foram antes. E por quanto tempo esse estado de beatitude espiritual dura? Anos, décadas, séculos? Aí a primeira parte dessa questão, que é a número 8, que é, né, se o Dewatchen não é ou é uma condição apenas para adeptos e almas muito elevadas, o mestre responde. Com toda certeza, o Dewatchen não é apenas uma herança exclusiva de adeptos e decididamente há um céu, entre aspas, se você tem que usar esse termo astrogeográfico cristão, para um número imenso daqueles que se foram antes. Mas a vida da Terra não pode ser observada por nenhum deles, devido à lei da bem-aventurança mais Maya, como já foi colocado. Então o mestre explica que sim, essa condição do Dewatchen, na verdade, se aplica à maior parte dos seres humanos, né?
Não é uma condição exclusiva dos adeptos ou almas mais elevadas, mas nessa condição o percebedor não tem consciência do plano físico, ele não tem consciência do que se passa, né, na vida encarnada, né, de outros seres, enfim. Não existe esse contato consciente por parte do percebedor. Para a pergunta número 9, que se refere à duração, o mestre responde o seguinte: anos, décadas, séculos e milênios, frequentemente multiplicados por alguma coisa mais. Tudo depende da duração do karma. Encha de óleo a pequena xícara de Den é o nome do filho do Sinet, o Dennis. Encha de óleo a pequena xícara de Den e o reservatório de água de uma cidade, acenda ambos e veja qual arde mais tempo. O ego é a mecha e o karma é o óleo. A diferença na quantidade deste último, na xícara e no reservatório, sugere a você a grande diferença na duração de vários karmas. Cada efeito deve ser proporcional à causa, e como os prazos de existência encarnada de um homem correspondem apenas a uma pequena proporção de seus períodos de existência internatal no ciclo manvantárico, ou seja, assim como a vida física é apenas uma fração, se a gente comparar o círculo, né, a roda que o percebedor faz entre uma vida física e outra, também, o mestre diz, os bons pensamentos, palavras e ações de qualquer dessas vidas em um globo causam efeitos que, para manifestar-se, exigem muito mais tempo do que a evolução das causas ocupou. Então, o tempo, né, de maturação dos efeitos não é proporcional ao tempo da causa. É como você plantar uma árvore, né? Você pode jogar uma semente num minuto, você pode plantar uma semente num minuto. Mas o tempo para o desenvolvimento do efeito dessa semente é muito maior, da mesma maneira. Até porque esses pensamentos, bons pensamentos, palavras e ações, enfim, de qualidade mais elevada, vão precisar realmente, para expressar todo o seu potencial, um plano mais elevado, né? Imagina, o plano físico ele não tem condição de expressar completamente todo o potencial de um pensamento espiritual, né? Uma aspiração espiritual do percebedor, compreende? Então, toda aquela energia, né, posta em movimento naquele momento por aquela causa, aquela aspiração, aquele pensamento, enfim, vai gerar um arco de desenvolvimento que necessariamente precisa de outros planos para conseguir se expressar completamente. Daí que o Dewatchen pode ser realmente muito longo. O mestre continua dizendo: portanto, quando você lê nos Jats, que são as histórias, né, das vidas passadas do Buda, e outras histórias fabulosas das escrituras budistas, que esta ou aquela ação foi recompensada por longos kalpas de bem-aventurança, não sorria diante do exagero absurdo, mas tenha presente o que eu disse. Você sabe que de uma pequena semente surgiu uma árvore que agora vive há 22 séculos. Estou falando da árvore Anuradha Purabo, que existe até hoje, né? Essa árvore fica lá no Sri Lanka, e ela foi trazida para o Sri Lanka no século III a.C. Ela é considerada a árvore mais antiga cuja data de plantio é conhecido. E ela é considerada como sendo, né, um rebento, digamos assim, da árvore lá original que o Buda, sob a qual o Buda se iluminou, que devia estar em pé ainda naquela altura, né, do século III a.C., na época do rei Asoka. Aí ele continua dizendo: você tão pouco deve rir se algum momento encontrar o Pindadana ou qualquer outro sutra budista e ler, abre aspas, entre o Kamaloka e o Urupaloka há um local, a moradia de Mara. Mara também quer dizer morte. Este Mara, cheio de paixão e luxúria, destrói todos os princípios virtuosos como uma pedra moe milho. Seu palácio tem 7.000 yodjanas quadradas e é rodeado por um muro setenário. Fecha aspas, o mestre continua dizendo, porque agora você se verá mais preparado para compreender a alegoria. Aí o mestre coloca aqui numa nota, esse Mara, como você pode bem pensar, é a imagem alegórica da esfera chamada Planeta da Morte, o redemoinho onde desaparecem as vidas condenadas à destruição. É entre Kamaloka e Urupaloka que a luta ocorre. Ok, vamos... Então ele está citando aqui de novo aquele mistério da oitava esfera. E eu queria até adicionar umas palavras aqui sobre isso, porque esse, de novo, né, lembrando, esse é um tema muito misterioso. A gente não tem uma explicação completa disso, né? E é importante notar isso porque
Depois, quando o Sinnett ele publica o livro dele, Budismo Esotérico, com base nas cartas trocadas com os mestres, nesse livro parece que a coisa foi totalmente explicada. Mas não, esse ponto só foi tocado, pincelado assim por alto e nem deveria ter sido colocado publicamente. Depois, a Blavatsky, falando disso, ela deixa isso bem claro, né? Que ao contrário da ideia que se criou, né, é de que não tinha mais mistério a respeito da Lua e de que o mistério da oitava esfera estava bem explicado. Ao contrário, nossa, a gente só tinha fragmentos desse mistério porque isso é completamente revelado a adeptos muito elevados. E que a gente devia tratar isso com muito cuidado, né? Então, sim, a oitava esfera ela tem relação com a Lua, em algum sentido. A gente não sabe exatamente qual é esse sentido. A gente não pode inferir, por exemplo, que seja a Lua física, essa oitava esfera, né? Que os percebedores que rompem sua ligação com a tríade superior são levados para a Lua e lá tem existências, né, em que eles vão ser dissipados, enfim, até, né, poderem, a mônada ali, né, poder recomeçar o seu ciclo de experiências. Não, a gente não pode fazer a gente não pode fazer essas conclusões muito precipitadas, entende? Existe uma relação misteriosa, sim. Mas a gente precisa sempre lembrar que o Avit, né, que é a antítese do Dewachen, não é um lugar, é uma condição. Assim como o Dewachen não é um lugar, e sim um estado, o Avit não é um lugar, é um estado. E, inclusive, depois a Blavatsky a gente percebe que ela faz até uma tentativa de desviar um pouco a atenção, né, de certos aspectos dessa oitava esfera. Porque quando o mestre se refere a esse ponto nas cartas, eles não sabiam ainda, né, que as cartas seriam usadas, seriam publicadas, enfim. E o budismo esotérico foi publicado sem uma revisão por parte dos mestres ou da própria HPB, né? Então esse é um tópico que não deveria ter vindo a público, na verdade, né? E ele foi colocado a público de maneira muito superficial, na verdade, muito resumida, como se ali tivesse a explicação completa. E a gente percebe que essa explicação ela não está completa, ela não foi completamente dada. Foi se apontado, ó, e tem esses destinos aqui, né, para o percebedor, depois da morte, e um desses destinos tem ligação com esse mistério que se chama da oitava esfera, ou mar, ou planeta da morte, né? Mas não fica muito claro aí exatamente o que isso significa em todos os detalhes. E em alguma das cartas até o mestre vai falar, né, como esse é um tópico realmente muito secreto, né? Mas o Avit, por exemplo, ele pode ser vivido aqui, nesse plano físico. No mesmo plano aqui, né, que a gente encarna. Porque, na verdade, é uma condição, é um estado mental. O Avit pode começar, inclusive, antes da morte, né, por ser um estado. Por quê? Porque esse link, né, do quaternário com o ternário superior, ele pode se romper antes da morte, inclusive, né? Se o percebedor tende demais para a materialidade, esse fio ele pode se partir, inclusive, antes da morte física. E aí, nesse caso, o estado Avit, ele começa antes da morte física, inclusive, né? Se esse fio se parte depois da morte do percebedor, o percebedor pode, inclusive, reencarnar imediatamente sem a sua alma espiritual, né? Virando o que a gente chama de portal orgânico, ou o sem alma, né? Sem alma no sentido sem alma espiritual, né? Eles não tem Atma Buddha ali. Enfim, então são muitas condições, né? São muitas situações diferentes, né? Então é bom a gente ter isso em mente. De qualquer maneira, o mestre explica aqui, é entre o Kamaloka e o Urupaloka, ou seja, é entre aquele primeiro estado em que o percebedor entra depois da morte e o Urupaloka, que nesse caso que se refere ao estado do Dewachen, né, aos primeiros níveis de Dewachen, é que a luta acontece. Por quê? Ali, naquele período de gestação, lembra, é onde está acontecendo a decantação, se a gente puder chamar assim, né? O que tende para o alto, entre aspas, e se une com a tríade superior, o que tende para baixo e fica para trás para formar o cascão astral. Se humanas, a mente, o percebedor, ele tende mais para essa parte animal, ele também não vai poder ser assimilado, né? Então, enfim, aí geram essas condições, né, que são específicas, digamos assim. Continuando.
Ele diz assim: e também quando Bill Burnouf e Rhys Davis, na inocência de suas almas materialistas e cristãs, cometem a indulgência de fazer traduções como as que geralmente fazem, nós não atribuímos maldade aos comentários deles, já que eles não têm mais conhecimento. Mas o que pode significar o seguinte, abre aspas, o nome dos céus, aí o mestre coloca uma nota, uma tradução errada, locas não são céus, mas localidades ou moradas. Então, continuando. Os nomes dos céus de desejo, Kamaloka, são chamados assim porque os seres que os ocupam estão sujeitos aos desejos de comida, bebida, sono e amor. Amor aqui no caso, né, sexual. Eles são também chamados de moradias das 5 ordens de criaturas sensíveis. Aí tem um ponto de interrogação ali depois da palavra 5. Devas, homens, asuras, animais, bestas e demônios. Essa é uma citação do Sutra Lautan, que foi traduzido por esse Bill, né? Aí o mestre continua dizendo: estas significam simplesmente que se o reverendo tradutor estivesse um pouco mais familiarizado com a verdadeira doutrina, ele teria, primeiro, dividido os devas em 2 categorias e chamado ambas de Rupa Devas e Arupa Devas, os de Anshohans com forma ou objetivos e os sem forma ou subjetivos. E 2, teria feito o mesmo com a sua categoria de homens, já que há cascas e mararupas, isto é, corpos condenados à aniquilação. Então, o mestre está explicando o significado esotérico daquele trecho do sutra, né? E ele dá, então, a divisão sétupla com base naquela divisão quíntupla, né? Aí ele diz, todas essas categorias são 1. Rupa Devas, de Anshohans que não possuem formas. Aliás, de Anshohans que possuem formas. 2. Arupa Devas, de Anshohans que não possuem formas. E aí ele coloca esses 2 grupos, né? Ele relaciona com ex-homens, ex-seres humanos. Então, esses Anshohans são seres que já passaram pelo estado humano em Manvantaras anteriores ou em ciclos anteriores. Rupa Devas e Arupa Devas. Ele coloca uma nota a respeito dos Rupa Devas. Ele diz assim: os espíritos planetários da nossa Terra não são os mais elevados, como você pode imaginar, já que, como Subbarao afirma na sua crítica da obra de Oxley, nenhum adepto oriental gostaria de ser comparado a um anjo ou deva. E aí aqui a gente tem, né, a gente precisa fazer um comentário aqui sobre, sobre uma questão que nas cartas e até na obra teosófica, assim, ali do período inicial, né, a obra da HPB, enfim, a gente precisa sempre ter cuidado com os termos que estão sendo usados, porque nem sempre tem, como era um período em que esses termos estavam sendo traduzidos ou sendo colocados, né, com equivalentes nas línguas ocidentais, no inglês no caso, a gente precisa ter cuidado porque nem sempre há muita consistência no uso dos termos. Por exemplo, Deva a gente já viu. Deva é uma palavra que mesmo, né, lá nas escrituras orientais, né, nos Puranas, enfim, ele não é usado significando sempre a mesma coisa. É um blind, né? Deva pode se referir a seres humanos no Dewatchen, Deva pode estar se referindo a elementais, Deva pode estar se referindo aos construtores, que são os Anshohans da forma, Deva pode significar até Arupa Devas, né, os Anshohans, né, mais superiores, enfim, ou as diversas classes dessas hierarquias. Percebe? Então a palavra Deva é assim, um termo bem genérico. Depois, espíritos planetários. A gente encontra essa expressão nas cartas, nas obras da HPB, e de novo, a gente precisa sempre estar muito atento, porque também é uma expressão muito genérica. Porque aqui, ó, o mestre diz assim, os espíritos planetários da nossa Terra não são os mais elevados. A que espíritos planetários ele está se referindo, né? Como ele está fazendo essa ligação aqui com os Rupadevas são os construtores. Ele vai explicar isso aí, inclusive, aqui depois. São os construtores, são aqueles responsáveis, né, por orientar a organização material, né, dos planos manifestos do universo. E ele diz que os espíritos planetários da nossa Terra não são os mais elevados. Naturalmente, porque nosso globo está na 4ª ronda, né? Então, não deu tempo realmente de se produzirem espíritos planetários muito elevados aqui. Mas, por outro lado, isso não quer dizer que todos não são elevados.
Porque a palavra espírito planetário, ela significa de Anshohan, num certo sentido, né? E essa é a meta de todo adepto. Todo adepto quer chegar, né, ao estado de um espírito planetário. E a gente teve e tem adeptos muito elevados no nosso planeta, já mesmo nessa altura. Então, quando ele coloca aqui que nenhum adepto oriental gostaria de ser comparado a um anjo ou deva, ele não está se referindo a todos os espíritos planetários, ou mesmo a condição de espírito planetário. Por quê? Porque anjo, deva, né, pode significar muitas coisas, inclusive um elemental, pode significar um ser no Dewatchen, né, às vezes os percebedores no Dewatchen são referidos como anjos ou devas. Então, claro, um adepto não gostaria de ser comparado a isso, porque não é um estado muito elevado, né, e nem um estado que implica real sabedoria. Mas ok, então continuando com a classificação aqui. Temos essas duas primeiras categorias, que são Rupa Devas e Arupa Devas. São de Anshohans, né, todos que já passaram por estados humanos antes. 3. Pisátias, espectros com 2 princípios. Espectros que têm 2 princípios. Aqui ele está colocando Pisátias, né, em correlação com esses espectros ou fantasmas, né? Lá mais pra frente a gente vai ver essa palavra ligada com uma outra condição. Mas nesse caso aqui se refere aos cascões astrais, né? Que tem 2 princípios apenas, né? Se a gente for pegar aquela classificação cétupla, né? Porque o cascão astral, ele tem cama e é um camarupa, né? Ele tem energia câmica condensada numa forma astral, numa forma sutil, né? E alguma coisa ali de manas, o resquício de manas daquilo, da energia manásica que não foi assimilada. 4. Mararupa, destinados, condenados à morte, à aniquilação. 3 princípios, né? Nesse caso, porque o percebedor rompeu sua ligação com a tríade superior, então, ao invés de ser apenas um cascão astral ali, você tem uma entidade com 3 princípios, né? Do quaternário, ele só não tem um corpo. 5º, a categoria 5, asuras, elementais, que têm forma humana, homens futuros. Animais ou bestas, elementais de 2ª classe, que são os elementais animais, também homens futuros. Rakshasas, demônios, é o 7, né? Categoria 7. Almas ou formas astrais de feiticeiros, homens que alcançaram o ápice do conhecimento na arte proibida, mortos ou vivos, eles, por assim dizer, trapacearam a natureza. Mas é apenas temporário até que nosso planeta entre em obscurecimento, depois do qual eles, queiram ou não, serão aniquilados. Então a gente tem essa... O mestre diz assim, são estes 7 grupos que formam as principais divisões dos habitantes do mundo subjetivo ao nosso redor. É no estoque de número 1, ou seja, dos Rupa Devas, que estão os regentes inteligentes desse mundo de matéria, e que com toda a sua inteligência não são senão instrumentos cegamente obedientes do 1, os agentes ativos de um princípio passivo. Ok, então aqui a gente tem muita informação interessante, né? Primeiro o mestre nos dá aí os principais habitantes do mundo subjetivo, né? Da contraparte subjetiva do que pra gente é o plano objetivo. Lembrando, gente, eu quero fazer um ponto aqui, é que, por isso que a gente precisa de flexibilidade mental, tá? Ó. Olhem aqui, o globo D, eu correlacionei aqui com, eu coloquei aqui os reinos pra gente poder pensar de maneira dupla, né? A gente pensar essa figura tanto em termos das cadeias, numa certa ordem, quanto dos planos da natureza numa outra perspectiva. E a gente precisa aprender a pensar dessa maneira, sabe? A correlacionar informações sem fixá-las. Então, quando a gente fala de correspondência, a gente não está falando de um sinal de igualdade, né? Quando a gente fala, por exemplo, que quando eu coloco aqui, ó, reino da Terra ou plano objetivo e coloco o D aqui, eu estou dizendo que tem uma correspondência. Mas é claro, o plano da Terra pode se referir a todo o plano pracrítico do Sistema Solar, pode se referir ao plano pracrítico, né, ou o subplano pracrítico do pracrítico, pode se referir ao nível físico ou ao corpo físico. A gente precisa pensar de maneira flexível com os símbolos, né? Lembra quando a gente conversou lá nos outros estudos
que cada globo representa um plano de causas e ele está envolto por um mundo de efeitos. E que é esse mundo de efeitos que separa um globo de outro, e eles são polarizados de maneira contrária, a se repelir. E por isso que, com exceção de um adepto, ou num caso, né, em que a mônada realmente, naturalmente, ela está sendo levada pela inteligência planetária, né, de um globo para outro, para continuar ali sua próxima etapa de desenvolvimento, não há interação entre esses dois globos. Por quê? Porque esse mundo de efeitos meio que separa esses dois globos. Um adepto ele sabe como neutralizar essas polaridades, então transferir a consciência dele ou acessar conscientemente um outro globo. Mas no caso de seres humanos comuns, isso não é possível. Então, quando a gente fala de Dewat, o Dewat está acontecendo no mundo subjetivo do próprio globo D. Porque depois do Dewat, o percebedor volta a encarnar no globo D. Então a gente precisa pegar esse globo D e expandir ele e compreender todos esses planos dentro do próprio globo D também. Entende? Não é como se o globo D estivesse aqui e quando a gente entra no Kamaloka, a gente entra no Kamaloka no mesmo nível em que existe o globo C e o globo E. Não, a gente está entrando no Kamaloka do D. A gente acessa o reino do ar do D. A gente acessa o reino do fogo do D. Entende? Porque o D tem todos os seus subplanos, digamos assim. Então, o D tem o seu Kamaloka, o D tem o seu Rupaloka, o D tem até o seu Arupaloka, se a gente puder dizer assim, porque existe uma correspondência num nível profundo lá com aqueles 3 planos superiores. Então, a gente precisa conseguir flexibilizar a mente, né, e compreender essas coisas assim. Porque, ó, ele está falando aqui que esses são os principais grupos dos habitantes do mundo subjetivo ao nosso redor, né? Então, no globo D, né, no mundo subjetivo do globo D, a gente tem essas categorias de seres. Rupa Devas, né, os Janshohans da forma, que são os regentes desse mundo material. Eles são os construtores desse mundo material, ao invés de criadores. Né? Eles são os deuses desse mundo, digamos assim. Né? São os deuses mundanos desse mundo. É uma classe de Janshohans, sim, né? Foram homens lá atrás, foram seres humanos, passaram já pelo estado humano, e eles estão nessa outra fase, né? De desenvolvimento, cumprindo suas lições e desenvolvendo, né? Os seus potenciais nessa outra condição. Aí o mestre diz que esses seres da nossa Terra especificamente ainda não são muito elevados, né? Simplesmente porque a gente está na 4ª ronda, imagina, né? Eles, quando estivermos na 7ª ronda, vão estar muito mais elevados. Aí tem os Arupa Devas, que são Janshohans ainda mais elevados, né? Porque se referem lá ao plano da não forma, e aí são outras categorias, né? Desses Janshohans, ou dessa hierarquia celestial. E aí nós temos os Psatyas e Mararupas, que são 2 classes, né? De seres. Um são os cascões astrais e o outro são aqueles percebedores que perderam sua conexão com a tríade superior e por isso estão destinados à aniquilação. Aí temos aqui a classe 5 e 6, que são de elementais. Elementais que já têm forma humana, e esse é um ponto também bem misterioso, a gente não encontra muitas referências nos ensinamentos a respeito disso, exatamente porque essa é uma dos trabalhos, né, de um adepto, tem ligação com esses seres. São elementais mais avançados, que podemos dizer eles já estão muito perto do estado humano, então eles vão atingir o estado humano futuramente, no próximo ciclo. E aí temos elementais de 2ª classe, que são os elementais animais, ou seja, são as mônadas elementais que estão ligadas com os reinos animais e que também estão rumando para a individualização, né? Estão rumando para um estado humano futuramente, em ciclos futuros, em manvantaras futuros, né? Numa outra cadeia planetária. E Rakshasas, que são as almas ou formas astrais de feiticeiros, encarnado ou desencarnado, né? Porque, de novo, não é o corpo que é a coisa, né? É o percebedor. E aí ele fala disso, né? São seres que alcançaram aí o ápice da arte proibida. E, por assim dizer, eles burlaram a natureza. Por quê? São adeptos das sombras, né? Eles também conseguiram, de alguma maneira, né, burlar aí o processo da morte, né? Então eles conseguem manter um fio de consciência, mesmo abandonando o corpo físico. Mas ele diz, né,
Isso apenas até o planeta entrar em obscurecimento, após o qual, queiram ou não, serão aniquilados. Agora aqui também tem outro ponto, porque em outra carta, o mestre também se refere a certos rakshasas, ou seja, a certos adeptos, né, das sombras, que eles conseguem alcançar um certo estado de imortalidade por mais de uma onda, inclusive. Então a gente também tem graus e graus entre os adeptos das sombras, né? Então, assim, também tem diferentes condições ali. Mas ok, de modo geral, temos esses 7 grupos de seres aí, esses 7 grupos, né, de habitantes, né, do mundo subjetivo ao nosso redor. E é claro, a terceira ordem de elementais, que seria a terceira classe de elementais, são os elementais que são, que a gente chama as pequenas vidas, né? São os átomos. Átomo mesmo, não estou falando do átomo científico não, porque o átomo científico ainda pode ser quebrado, né? Estou falando do átomo no sentido da partícula básica da substância do plano físico, que a gente estudou lá no estudo anterior sobre a constituição oculta, a gente viu, eles estão ligados lá, né, com o subnível mais elevado do subnível físico do Prakriti. São a terceira classe de elementais. Também são seres humanos futuros, mas ainda mais para frente. Ok, o mestre continua dizendo: e assim são mal interpretados e mal traduzidos quase todos os nossos sutras. Ainda assim, sob essa massa confusa de doutrinas e palavras, para alguém que conhece ainda que superficialmente a verdadeira doutrina, há um terreno firme onde pisar. Assim, por exemplo, ao enumerar os 7 lokas do Kamaloka, porque, né, na metafísica budista, esses lokas têm suas divisões, né? Então ele diz, ao enumerar os 7 lokas do Kamaloka, o Avantansaka Sutra menciona como 7º o território da dúvida. Pedirei a você para lembrar esse nome, porque teremos de voltar a falar nele. E depois não se volta a falar tanto nele assim. Mas o mestre já relaciona que esse território da dúvida seria o 7º nível do Kamaloka. Ora, o 7º nível do Kamaloka, se é o nível, né, o nível fronteiriço entre o Kamaloka e o Rupaloka, ele está conectado com o planeta da morte, com Mara. Inclusive, nas alegorias budistas, disse, né, que o palácio de Mara está lá no subplano mais superior do Kamaloka. Isso está, inclusive, nas escrituras budistas, que devemos compreender alegoricamente, né, como sendo esse território da dúvida, aquele ponto onde a batalha acontece. Aí ele diz, cada mundo destes, dentro da esfera de efeitos, ou seja, dentro da esfera de efeitos, plano aqui de causas, o mundo subjetivo, para nós subjetivo, que é a esfera de efeitos. Então, cada mundo desses dentro da esfera de efeitos possui um Tathagata, ou um Dhyan Shokan, para protegê-lo e vigiá-lo, não para interferir nele. Naturalmente, de todos os homens, os espíritas serão os primeiros a rejeitar e jogar nossas doutrinas no limbo das superstições destruídas. Se nós assegurássemos a eles que cada uma das terras de verão deles tem 7 casas de hóspedes, com o mesmo número de espíritos guias para serem chefes nelas, e os chamássemos de anjos, São Pedro, João e São Ernest, eles viriam até nós de braços abertos. Mas quem já ouviu falar de Tathagatas e de Anshorans, asuras elementais? Absurdo! Mesmo assim, felizmente somos reconhecidos pelos nossos amigos, Sr. Eliton, pelo menos, como tendo certo conhecimento de ciências ocultas. Veja Light, que era uma revista espírita da época. E assim mesmo, essa migalha de conhecimento está a serviço de você e me ajuda agora a responder sua pergunta seguinte. Então a gente vai pausar aqui e a gente vai continuar no próximo vídeo estudando essa carta, né, com a próxima pergunta do Sinnett, ok? Bom, como sempre, se vocês tiverem questões, deixem nos comentários ou enviem no e-mail de contato que está na descrição do vídeo e a gente se vê no próximo estudo. Até!